Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu vou gravar mais um vídeo especificamente para os sextos anos. No vídeo de hoje vamos falar de mínimo múltiplo comum. Já já! Muito bem, mínimo múltiplo comum. Para eu saber o que é um mínimo múltiplo comum, primeiro eu preciso saber o que é um múltiplo comum, né? Para isso, vamos escrever alguns múltiplos aqui, ó. Escrever alguns múltiplos do 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E alguns múltiplos do 3. 3, 6, 9, 12, 15. A ideia de múltiplo comum ela é bem intuitiva, né? O que seria um múltiplo comum? Seriam os múltiplos que estão simultaneamente, vamos marcar aqui, ó, simultaneamente no 2 e no 3. Ó. Então essa é a ideia de múltiplo comum. E o que seria um mínimo múltiplo comum? Seria o menor deles. Mas não pode ser o zero. Porque senão não faria sentido falar em mínimo múltiplo comum, né? Porque daí o mínimo múltiplo comum entre quaisquer dois números seria zero. Então, nesse caso, para menor múltiplo comum, a gente desconsidera o zero. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o menor múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6. Beleza? Até aí tudo bem, né? Mas digamos que agora a gente queira saber qual que é o menor múltiplo comum, mínimo múltiplo comum, entre 28 e 46, né? Se a gente for listar todos os múltiplos entre 28 e 46, isso vai dar bastante trabalho, né? Por isso a gente vai estudar uma estratégia aí para a gente determinar o menor múltiplo comum entre dois números, beleza? Então a ideia é o seguinte, ó, digamos que eu tenha que determinar o mínimo múltiplo comum entre, vou pegar os dois que eu falei ali, 28 e 46, entre esses dois números, tá? É isso que eu tenho que determinar. Para determinar o mínimo múltiplo comum, a gente vai utilizar o processo de fatoração, né, que a gente já viu na outra aula. A gente faz assim, lá no processo de fatoração a gente escrevia um número, né, e passava um traço e ia dividindo. Aqui a gente vai fazer parecido, só que a gente vai escrever os dois números, ó. A gente vai escrever o 28 e o 46 e vai dividindo os dois simultaneamente. Por exemplo, relembrando aqui, né, a gente coloca desse lado só os números primos. Então o menor número primo é o 2. E nesse caso aqui dá para dividir por 2, né? Basta que um deles dê para dividir por 2. Nesse caso os dois dão para dividir por 2. Então a gente começa dividindo por 2. 28 por 2 dá 14. E 46 por 2 dá 23. Ok? Ainda dá para dividir por 2. O 23 não, mas o 14 dá. Então a gente divide novamente por 2. Ó. Que aqui vai dar 7. E aqui continua 23. O 23 a gente só abaixa, certo? Não dá mais por 2. Na verdade, o próximo que vai dar para dividir é só o 7. Né? Porque tanto 27 tanto 7 quanto 23 são números primos. Então agora a gente só vai conseguir dividir por 7, que vai dar 1. E aqui só abaixo o 23 porque não dá para dividir por 7. E agora só por 23. 1 e 1. Quando chegamos em 1 e 1, acabamos de calcular o MMC. Na verdade, acabamos o processo de fatoração, né? Para calcular o MMC, basta multiplicar esses números aqui, ó. Então, 12 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. 28 vezes 23. Então, a gente tem 28 vezes 23. 24... 8, 16, 5. Então dá 4, 4, 6. Então, o menor múltiplo comum entre 28 e 46 é o 644. Observem que se a gente tivesse que escrever os múltiplos de 28 e 46 até chegar no 644, ia dar um certo trabalho, né? Outra coisa legal da gente saber aqui sobre mínimo múltiplo comum é o seguinte, ó. A gente já tinha visto aqui que o menor múltiplo comum entre 2 e 3, relembrando, não pode considerar o zero, é o 6, certo? Tá aqui, é o 6. O próximo múltiplo comum
entre 2 e 3 é o 12. E observem que a distância entre o 6 e o 12 é de 6, certo? A distância entre dois múltiplos comuns a dois números vai ser sempre o MMC. Essa distância aqui, ó, é o MMC. É como se a gente, assim, ó, se a gente quisesse caminhar numa estrada que tivesse só os múltiplos comuns entre 2 e 3, a gente ia ter que pular sempre o nosso passo, a distância do nosso passo seria o mínimo múltiplo comum. Observe, quem que seria o próximo múltiplo comum entre 2 e 3? Seria o 18, certo? Que é justamente 12 mais 6. Então o próximo aqui, o nosso próximo passo, MMC, ia dar lá no 18. Né? Então aqui a mesma coisa, ó. MMC lá no 18. Beleza? Isso vai ser muito útil para resolver vários exercícios. Inclusive, o que eu vou resolver agora, que é o exercício da lista de exercícios de vocês, a gente vai utilizar essa informação aqui. Beleza? Bom, então lá na lista de exercícios de vocês, o exercício 15 diz o seguinte, ó. 3 luminosos acendem em intervalos regulares. O primeiro a cada 20 segundos, o segundo a cada 24 segundos e o terceiro a cada 30 segundos. Se em um dado instante os três acenderem ao mesmo tempo, depois de quantos segundos os luminosos voltarão a acender simultaneamente? Então a gente tem assim, né? Os luminosos, 20 segundos, 24, 30. Esse vai ser de 20 em 20. Ou seja, se eu fosse listar aqui, eu estaria listando os múltiplos do 20. Esse de 24 em 24. Então se eu fosse listar aqui, 24, 48, 72, os múltiplos do 24. E aqui, os múltiplos do 30. Então o que a gente está buscando aqui? A gente está buscando justamente os múltiplos comuns a eles. Por quê? Porque é justamente o momento em que os três acendem ao mesmo tempo, né? Observe aqui pela informação que ele deu, ó, ele diz assim, ó, em algum momento eles vão acender juntos, né? Digamos, eu vou colocar um número qualquer aqui, tá? Digamos que foi em 200. Então, eles acenderam em 200, juntos. Se eles acenderam juntos em 200 segundos pela primeira vez, a próxima vez que eles forem acender juntos, lembrem-se lá do que a gente viu, esse passo aqui, ó, é o MMC. Né? Então, se o MMC foi 200, aqui vai ser após 200, ou seja, 400. Então, para responder esse exercício, o que a gente precisa calcular é o mínimo múltiplo comum entre 20, 24 e 30. Beleza? Vamos a isso. Só colocar aqui que é o exercício 15 lá da lista. Consigo dividir por 2, então eu escrevo 2, ó. Vai ficar 10, vai ficar 12 e vai ficar 15. Consigo ainda dividir por 2, porque o 10 é par, o 12 também é par, ó. Então 2 vai ficar 5, vai ficar 6. O 15 não dá, então a gente só abaixa. Consigo ainda por 2, que tem um 3, ó. Então aqui por 2 de novo, abaixo 5, 3, e aqui continua o 15. Agora, por 2 não dá mais, mas aí o próximo número primo é o 3, e tem um 3 aqui, ó. Então, o 5 não dá, só abaixa ele, o 3 dá, já fica 1, e o 15 também dá por 3, né? Que vai ficar 5. E por último, a gente tem um 5 aqui, então divide por 5. Vai ficar 1, 1, 1. Multiplicando todo mundo, a gente tem aqui, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120. Então, multiplicando todo mundo, ó. 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, isso vai ser 120. Ou seja, o menor múltiplo comum entre 20, 24 e 30 é 120. Então, voltando ao problema, eles vão acender juntos após 120 segundos e vão acender novamente depois de 120 segundos. Né? Então, é justamente que a resposta do problema é que eles vão acender novamente após 120 segundos. Então, resposta após 120 segundos. Bom,
Por hoje era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me escrevam, por favor. Bons estudos e até a próxima.